Vamos falar agora sobre o resultado da investigação daquele incidente que aconteceu no dia 12 de junho. A gente falou aqui que a internet inteira saiu fora do ar por cerca de 10 minutos, né? E aí eu mencionei aqui que era uma coisa muito estranha, porque ou tinha um componente que todo mundo dependia dele e esse componente falhou, ou então alguém descobriu um ataque e conseguiu atacar os grandes provedores, né? O Google Cloud, o AWS e também a Cloudflare. Os três saíram do ar. E com os três saindo do ar, um monte de aplicações, um monte de sistema saiu do ar por 10 minutos. Tudo foi corrigido, tudo foi resolvido depois, mas durante 10 minutos praticamente a internet quebrou, parou de funcionar, né? E agora a gente teve o resultado aqui da Google. O problema foi na Google. Então agora nós sabemos que a Cloudflare usa a Google para algumas funções internas e também provavelmente a AWS também usa a Google para fazer algumas funções internas. A Google foi quem fez a besteira e aí quebrou a coisa toda, né? É uma coisa preocupante, é um ponto de falha único. A gente achava que tinha três grandes provedores para estabilidade de site na internet e, na verdade, todos eles dependem do Google no final das contas. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então no dia 12 de junho houve um grande problema na internet, né? Vários sites saíram do ar. Aí foram verificar por que saíram do ar esses sites. Porque esses sites confiavam em sites de manutenção de rede, né, de CDNs. Né? Você tem vários players nesse mercado, você tem a Cloudflare, você tem a Google Cloud e você tem a AWS, Amazon Web Services. Né? Ou seja, são grandes empresas que fazem a virtualização da sua máquina. Você cria um servidor, esse servidor é colocado, a famosa nuvem, né? Esse servidor é colocado na nuvem e essas grandes empresas têm data centers em vários lugares do mundo. Então, eles copiam uma máquina virtual, replicam a sua máquina virtual em vários lugares do mundo, conforme a necessidade. Se o seu site está sendo muito acessado em determinado lugar, eles copiam a máquina para lá, de forma que o acesso fica rápido. Se tiver um ataque de DDoS, eles conseguem evitar. Enfim, eles têm vários truques que eles usam para né, atender aos sistemas. E todos os grandes sistemas acabam usando isso daí. Curiosamente, o único que não caiu foram o da Azure, que é da Microsoft, e acaba sendo menos usado. Então o pessoal prefere da Google, da AWS, a Cloudflare também, é muito grande. A Azure não caiu. E aí, o que aconteceu? A gente viu no dia, eu fiz até um vídeo, acho que foi o último vídeo que eu fiz aqui no canal, em que o pessoal da Cloudflare fez um relatório dizendo que o problema que eles tiveram foi num sistema deles chamado Key Value, né, que é um sistema específico para configuração das máquinas virtuais, e eles falavam assim, ó, o problema foi causado por um componente que a gente usa, um software de terceiro que a gente usa, e que esse software falhou, e que com isso o nosso software falhou também, e que com isso a coisa toda parou de funcionar, né? E aí eu lembrei no vídeo o seguinte, que isso é um problema de segurança? Das duas, uma. Ou é um problema de segurança porque a gente tem três grandes empresas, né? A Google Cloud, a Cloudflare e a AWS, dependendo deste mesmo componente básico, né? Se esse componente falhar, cai todo mundo. Ou então, algum hacker descobriu alguma falha que consegue atacar todos esses sistemas ao mesmo tempo. A gente não sabe o que é. A Cloudflare não falou qual era esse componente de terceiros, né, que causou o problema todo no final das contas. Agora a gente sabe. Por quê? Porque a Google Cloud publicou aqui no site deles, aqui é o status.cloud.google.com, o relatório de incidente do que aconteceu. Então lembrando aqui, no dia 12 de junho, eles reportaram que houve o problema, né, e tal, que tudo falhou, tudo da Google Cloud falhou, né? Mas aí a gente sabe que foi mais do que a Google Cloud, porque também outros provedores também falharam. E aí, no dia 13 de julho, eles publicaram às 15 para 5 da tarde o diagnóstico, ou seja, o que aconteceu no final das contas. Pediram desculpas, foi, né, um problema, um código com, adivinha, ponteiro para null, meu amigo, tinha um erro de null pointer. Caraca, bicho, que merda, cara. Eu vou te falar uma coisa. Então vamos ler aqui o relatório da Google aqui, ó. Olha só. A Google e a Google Cloud API são serviços através da nossa gestão e painel de controle da API do Google. Então o que eles estão dizendo é o serviço que eles prestam, você tem lá o Google Control Panel que você gerencia isso. Se você contrata a Google para gerenciar o seu site, você tem um painel de controle ali, né? Esse painel de controle é distribuído regionalmente. Então você tem esse painel, ele é replicado em todos os data centers e coisa e tal. Né? E esses controles são responsáveis por garantir que cada requisição API que chega na Google Cloud é autorizada, tem a política correta, tem todas as checagens corretas, por exemplo, checagem de cota. Quando você contrata um produto da Google, você tem o direito a usar, sei lá, 50 chamadas de API. Se usar mais do que isso, tem que pagar mais. Então eles têm que checar a cota, né? O quanto que você está autorizado a usar aquela API, né? E o binário
raiz que faz parte dessa política de checagem é conhecido como controle de serviço, Service Control. O Service Control é um serviço regional, tem um banco de dados regional que lê essa política e essas cotas, essas informações. E esse banco de dados é replicado quase instantaneamente globalmente para gerenciar as cotas para todas as APIs do Google em tudo quanto é lugar. Repara como é que é muito parecido com o que fala a Cloudflare, ou seja, provavelmente foi esse serviço que falhou. A Cloudflare usa esse Service Control do Google e esse serviço aqui falhou para Cloudflare e provavelmente para a AWS também, porque a AWS também caiu, né? No dia 29 de maio, então antes dessa coisa toda acontecer, uma nova feature foi adicionada ao Service Control para verificar, fazer algumas checagens adicionais de cota. Então eles fizeram alguma mudança na política de venda, mudaram o código lá, teve uma mudança no código, né? Esse código binário foi enviado através do nosso rollout regional, então, como é normal nesse caso, você nunca pega um código e bota no mundo inteiro ao mesmo tempo, você bota primeiro num lugar, depois bota no outro, né? Porque se der algum problema, só afetou aquele lugar ali, né? Você nunca pega um software desse tipo e bota no mundo inteiro ao mesmo tempo. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram esse rollout todo, mas não perceberam o problema. Por quê? Porque esse código só era executado quando você fazia uma mudança na política, né? Tinha uma chavezinha lá, ó, acionar a checagem de cota X. Enquanto não acionasse essa checagem de cota, o software, o código em si não era executado nesses lugares todos, né? Então, com a precaução de segurança, esse código vinha com um botão vermelho para desligar qualquer essa política particular, se fosse o caso, né? A questão com essa mudança é que isso não tinha uma gestão de erro completa, nem foi essa chave ligada protegida. Sem essa gestão de erro apropriada, o ponteiro nulo causou o binário a crashar. Que merda, meu amigo. As flags da característica são usadas gradualmente para habilitar essa feature região por projeto, iniciando com projetos internos. Então, ou seja, tinha uma chave que você podia ligar tudo. No início, ele fez a replicação do código para todo mundo e não deu problema para ninguém. Por quê? Porque o código estava oculto. Não tinha a chave estava desligada, não tinha essa chave. Quando eles começaram a ligar a chave, aí deu chabu no negócio, deu erro, né? Onde eles ligavam. E quando começou a dar o erro, começou a replicar para todo mundo e dar o erro em todo mundo, né? E se essa flag, né, esse ativo fosse protegido, essa coisa não teria sido pega na ampliação. Ou seja, o que eles estão admitindo aqui que foi um erro deles. Eles deveriam ter testado isso também parte a parte quando replicou para as primeiras regionais. Deveria ter ligado aquele teste, né, para checar se não tinha problema ali, e aí, né, se tivesse o problema, daria o problema, mas só em algumas regionais, não daria no mundo inteiro como deu. Quando foi no dia 12 de junho, por volta das 10h45 da manhã, a alteração de política foi colocado em todas as tabelas do Service Control para uso de políticas, ou seja, ligou a flag para todo mundo, né? E devido à natureza global dessa gestão de cota, esse banco de dados foi replicado globalmente em segundos. E essa política continha alguns campos em branco não intencionais. O Service Control, que regionalmente verifica essas cotas, deu o null pointer lá, deu merda lá, caralho. Eu tô rindo, bicho, que eu já passei por umas merda dessa de botar código em produção e a coisa dá merda, a gente fica num perrengue, cara, putz grila. Esses campos em branco para a política no código acabaram gerando um ponteiro nulo, causando que os binários entrassem num crash, né? Isso aconteceu globalmente. Porque o código já estava distribuído para todo mundo, que virou a chave, meu amigo, crash. Caiu tudo, bicho, ao mesmo tempo. Putz, grila. Em 2 minutos, o time de engenharia de software descobriu o problema e em 10 minutos a causa raiz foi identificada e o botão vermelho lá para desabilitar o coisa foi colocado em lugar. E aí a coisa levou mais ou menos 25 minutos do início do incidente. Em cerca de 40 minutos do início do incidente, estava tudo completo e a coisa toda acabou, ou seja, foi rápido, eles consertaram rápido a coisa, mas nesse meio tempo, né, enquanto eles estavam consertando, de fato, a internet ficou fora do ar e não sei o que lá, né? Enfim, bom, o que a gente vai fazer imediatamente para resolver isso, né? Imediatamente nós vamos congelar todas as mudanças para o Service Control e verificar, revisar todas as políticas de verificação de código e não sei o que lá, né? Nós estamos comunicando esse erro, deixando todo mundo claro o que aconteceu e não sei o que lá.
E depois disso, nós vamos priorizar a segurança completa. Caraca, eu já falei isso tantas vezes. Daqui para frente, agora eu prometo que eu vou fazer certinho. Eu vou checar com muito cuidado o código antes de botar em produção, tá? Pode deixar, chefe. E, bom, eles falam aqui algumas outras coisas. Olha só, vamos modularizar a arquitetura do Service Control para evitar que uma falha crashe a coisa toda. Vamos auditar todos os sistemas que consomem dados replicados globalmente. Enfim, vamos fazer medidas para evitar esse tipo de coisa, né? Eu acho que as medidas aqui são bacanas, são coisas que você deve considerar também. Lembrando que esse tipo de coisa aqui é um software crítico, né? É um software que está na base, agora a gente sabe, de quase toda a internet. Se alguém errar nesse código aqui, cai o site de todo mundo. Que coisa divertida isso. Enfim, eles conseguiram recuperar rapidamente, não chegou a ser um impacto tão grande, mas assustou muita gente isso daqui, né? Vamos fazer auditoria e garantir que os nossos sistemas sejam uma retirada exponencial rápida de retirar do ar, né? O que eles chamam de voltar, né, para a versão anterior do software, é uma saída que se usa muitas vezes. Vamos garantir a monitoração da comunicação de infraestrutura e não sei o que lá. Enfim, esse foi então o caso que aconteceu lá. O pessoal do Google fez merda.